Livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: Gedeão apazigua os fraimitas e mata o rei dos midianitas. Versículo 1. Então os homens de Efraim disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os medianitas? E contenderam com ele fortemente, contenderam com Gedeão. Versículo 2: porém eles disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhor do que a vítima de Abiezer? Versículo 3: Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Versículo 4: E como Gedeão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansado, mas ainda perseguindo. Versículo 5: E disse aos homens de Sucote: dai, peço vós algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados e eu vou ao alcance de Zeba e Salmuna, rei dos medianitas. Versículo 6: Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Saluma em tua mão, para que demos pão ao teu exército. Versículo 7: Então disse Gedeão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, triarei a vossa carne, rasgarei a carne com espinho do deserto e com obrolho. Versículo 8: E dali subiu a Penuel e falou ele da mesma maneira, e os homens de Peniel responderam, como os homens de Sucote ele havia respondido. Versículo 9: Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, eu derribarei esta torre. Vocês vão ver comigo. Versículo 10: E estava, pois, Zeba e Salmuna em Carco, e o seu exército com ele, e 15.000 homens, todos que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Versículo 11: E subiu Gedeão pelo caminho dos que habitavam em tenda para o oriente de Noba, e Joguebeia, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Versículo 12: E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso a ambos, o rei dos medianitas, Zeba e Salmuna, e fugentou a todo o exército. Versículo 13: E voltando, pois, Gedeão, filho de Joa, da peleja, antes do nascer do sol. Versículo 14: E tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e ele fez pergunta, o qual ele deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Versículo 15: Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais desprezívelmente me escarneceste, dizendo: estão já Zeba e Salmuna
na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados. Versículo 16. E tomou os Sião daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os obrolhos, e com ele ensinou os homens de Sucote. Versículo 17. Derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Versículo 18. Depois perguntou a Zeba e Salmuna, que homem era os que matassem Tabor? E disseram, como és tu? Assim era eles. Cada um parecia filho de rei. Versículo 19. Então disse ele, meus irmãos era filho de minha mãe, e vive o Senhor que se os tivesse deixado com vida, eu não vos mataria. Versículo 20. E disse a Jeter, o seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém, o moço não puxou da sua espada, porque temia porquanto ainda era jovem. Versículo 21. Então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te e comete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? E levantou-se, pois, Gedeão e matou a Zeba e Salmuna e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. O versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e filhos de teus filhos, porquanto vós livraste da mão dos medianitas. Versículo 23. Porém, Gideão ele diz, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Versículo 24. E disse ele mais Gedeão, uma petição vos farei, dá-me em cada um de vós os pendentes do seu despojo. Por quê? Porque tinha pendente de ouro, porquanto eram ismaelitas. Versículo 25. E disseram eles, de boa vontade os daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente dos seus despojos. Versículo 26. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, e foram os ornamentos, fora os ornamentos, e as candeias, e as vestes de purpura, que traziam os reis dos medianitas, e afora as coleiras, que os camelos traziam ao pescoço. Versículo 27. E fez Gideão dele um éfode, e colocou na sua cidade um Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gedeão e a sua casa. Versículo 28. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel. Nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gedeão. Versículo 29. Foi Jerubaal, filho de Joas, e habitou em sua casa. Versículo 30. E teve Gedeão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Versículo 31. A sua concubina que estava em Siquém, ele deu à luz também um filho, e pôs por nome de Abimeleque. Versículo 32. E faleceu Gedeão, filho de Joa, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joas, e Ofra dos Abiezritas.
Versículo 33. E sucedeu como Gedeão falou e faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após Balaim, e puseram a Baal Berite por Deus. Versículo 34. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livraram da mão de todos os seus inimigos ao redor. Versículo 35 para terminar. E nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal. E a saber, Gedeão, conforme todo o bem que ele que havia feito a Israel. Versículo 35. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gedeão, conforme todo o bem que ele havia feito a Israel. Este foi o livro de Juízo Histórico, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35. Agora eu vou ler o rodapé do livro de Juízo, do versículo 1 até o versículo 35. No livro de São Tiago, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. No livro de Salmo, de número 106, verso 39, está escrito assim: assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. No livro de Salmo, de número 89, verso 12, está escrito assim: o norte e o sul tu o criaste, o Tabor e o homem regozija-se em teu nome. No livro de Salmo, de número 83, verso 11, está escrito assim: faz os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeb e como Zaimuna. No livro de Salmo, de número 83, verso 11, está escrito assim: faz os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e a todos os seus príncipes como Zeba e como Zamuna. No livro de Salmo, de número 78, verso 11, está escrito assim: e esquecerá-se das suas obras e das maravilhas que ele fizeram ver. No livro de Salmo, de número 60, verso 6, está escrito assim: Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei e repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. No livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 11, está escrito assim: e tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria ao homem que eu não sei de onde vem? É uma pergunta. No livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, está escrito assim:
E diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo enquanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, ante a mim, e me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. No livro de Juízes, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: no livro de Juízes, capítulo 12, versículo 1, contexto a palavra: Jefta e os gileaditas peleja contra os inframitas. Versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefta: por que passaste o combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos fogo a tua casa contigo. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: contexto a palavra: Abimeleque mata os seus irmãos e declara rei. Versículo 9, versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou ele, e toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, versículo 2, falai, peço vós ao ouvido de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos filhos de Jerubbaal, domine sobre vós, ou um homem sobre vós domine. Lembrai vós também de que sou osso, vossa carne vossa. No livro de Gênesis, do capítulo 25, versículo 8, está escrito assim. Contexto a palavra: Abraão morre. Versículo 8. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dia, e foi congregado ao seu povo. No livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 13, está escrito assim: estes são os nomes dos filhos de Israel, pelo seu nome segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Edibiel e Misbizã. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30, está escrito assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tem visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. No livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 17, está escrito assim: e Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabana para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. No livro de Números, capítulo 32, versículo 35, está escrito assim: e Bet-Nira e Bet-Arã, cidade forte, e currais de ovelha. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: e porém tampouco ouviram os juízes, antes se prostituir após outros deuses e mais escultura, e curvaram-se a eles, e depressa desviaram do caminho por onde andaram seus pais, e ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim.
No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, que de Guete e de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e traz gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon. E no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31, está escrito assim: E assim o Senhor pereça todos os teus inimigos, porém os que ama seja como o sol quando sai na sua força. No livro de Juízes, capítulo 2, versículos. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: E os medianitas e malequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhoto em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Este foi o livro de O Rodapé, do capítulo 8 de Juízes, do livro História de Juízes, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, dá sabedoria e entendimento para entender a tua palavra, e dá força também e para nós possamos entender a palavra dele, para que possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ouvir e nem por ler, mas para que nós gravamos as palavras dele no coração, para que nós meditamos nela dia e noite para a nossa salvação, através do conhecimento da palavra da verdade. Boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.